Igreja, glória a Jesus. Deus está na casa. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos. Em Naum. É forte. Naum. Os obreiros que estiver perto aí, ajuda os irmãos a achar Naum. É perto de Miqueias. Quando chegar em Jonas, é só indo. Vai passar Miqueias, Naum. As irmãs ajudam aí as irmãs, o Joel ajuda os jovens. Joel, ajuda o irmão lá. Todo mundo achar em nome do Senhor Jesus. Deve sentar lá, isso aí. Mistério. Esperar todo mundo achar. Nós estaremos juntos essa palavra. É um livro bem diferente, é difícil alguém ler, né? Mas Deus quer falar. Eu falei, Senhor, quero falar uma coisa diferente. Quero um livro diferente, um livro que ninguém leu. Eu estudei, eu falei, Senhor, eu vou estudar sobre Naum. O que não tem para mais ali? O mistério de Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Jesus está voltando. Amém. Todo mundo já achou. Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz assim a palavra de Deus: O Senhor é tardio em graça, mas grande em poder, jamais inocente culpado. O Senhor do seu caminho tormenta na tempestade, as nuvens são como o pó dos seus pés. Pode se assentar, glorificando seja o nome do Senhor, pela graça do Senhor Jesus. Senhor, nesse momento, tem misericórdia de mim, me usa como tu queres nessa noite. Irmãos, Naum, quem é Naum? Para eu explicar Naum, eu tenho que voltar lá em Jonas. Jonas, todo mundo conhece a história de Jonas, sabe que Jonas ele pega em Nínive, né? E sabemos que a arredada de Nínive ali, ele prega a palavra de Deus em Nínive. Nínive é salvo, Nínive começa o ministério ali, a buscar ao Senhor, até que Jonas vai e sobe sempre no monte, se rira porque ele achava que Deus ia destruir, mas como se converteram, né? Então Deus não destrói aquela cidade. Depois de 100 anos, passa Miqueias, depois de 100 anos, aparece Naum, falando sobre Nínive. Por que sobre Nínive? Porque depois de 100 anos, aquela geração que ouviu falar sobre Jesus, ela morre. Mas ela esquece do princípio do caminho. É ensinar para os novos convertidos, ensinar para aquelas pessoas que nasceram quem é o grande eu sou, o todo-poderoso. E aquela cidade, o que acontece? Começa a voltar às práticas erradas do passado. E automaticamente Deus vai destruir essa cidade. Quem quiser ver, só ler de Naum até o capítulo 3, você vê que Deus destrói Nínive, porque não aceitaram a palavra de Deus, porque deixaram de lado o Senhor. Mas o que eu quero pegar nesse versículo 3, uma coisa bem interessante, que hoje a gente vai aprender sobre o caminho de Deus, o caminho que nós servimos. Que quando a gente aceita Jesus, o caminho de Deus ele tem 3 fases no nosso caminho. E a gente vai aprender aqui. O caminho de Deus, a gente viu aqui, o caminho de Deus é sobre tormenta e tempestade. Quem não vive na tempestade, não vive na tormenta, não vive com Jesus. Você precisa passar pelo deserto. Todas as vitórias de um crente tem que passar pelo deserto, tem que passar pela tempestade. Como dar o exemplo disso biblicamente, Davi, para ganhar Golias, ele precisou o quê? Passar pela fase da armadura, querendo usar o poder dos outros. Mas ele falou, não, eu vou porque em nome do Senhor. Ele precisou passar pelos gigantes. Depois da sua fase, a gente vai ver lá em Salmo 51, que ele peca com o Senhor e Deus vai lá, mata seu filho, que está nos gerando lá, porque ele matou o seu soldado. Tudo há uma trajetória, tudo tem uma tempestade. Mas interessante o que a gente vai passar no meio da tempestade. Se a gente vai desistir, se a gente vai parar. Porque, primeiro no início da nossa caminhada, no nosso caminho, é sentir que Deus está em silêncio na nossa vida. O silêncio de Deus na nossa vida dói muito. Porque hoje é estudo. Hoje eu vou falar sobre o caminho. O silêncio de Deus dói no nosso coração, que a gente vai ver lá em
Salmos 15, que quando Davi ele fala assim, Senhor, o Senhor está em silêncio, dói até meus ossos. O que ele quer dizer? Porque ele não estava ouvindo mais a voz de Deus. Um homem que quando ia para a guerra, falava, Senhor, fala comigo, que o Senhor está na frente, o Senhor falava com ele. E depois o Senhor para de falar. O Senhor fica em silêncio. E o silêncio de Deus, às vezes, na nossa vida, dói muito. Quando estamos na tempestade, quando estamos sofrendo, porque o silêncio de Deus chega numa fase da nossa vida, quando a gente está mais sensível. Quando a gente está mais precisando de Deus. E queremos entender que Deus ele faz isso, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Vamos passar problemas aqui. A gente está aprendendo aqui, nesse versículo aqui, que a tempestade, a tormenta de Deus, é quando você está mais sensível e precisando do Senhor. Que Ele vai vir em teu favor. Ele é tadinho, Ele é calmo. Ele está contigo no barco. Vou dar um exemplo, que no silêncio de Deus, a gente faz igual o filho pródigo. Não o filho pródigo que saiu, mas o filho pródigo que ficou. Porque o filho que ficou é o filho pródigo. Por quê? Ele estava na casa, mas não vivia as bênçãos de Deus dentro da casa. Ele vivia dentro da casa, conhecia o Senhor, mas não desfrutava do que o Senhor tinha, o próprio pai dele. Porque quando ele fala assim, pai, ele chega agora, o Senhor dá tudo, o que eu estou sempre contigo. Ele falou, o que eu tenho é teu já, mas você não quer, você não procura, você não tem comunhão, você não entra na intimidade. No silêncio de Deus nos faz se desesperar, como a irmã falou. Quando estamos em silêncio, a gente esquece de ouvir. Deus ele não para de falar, é nós que achamos isso. Porque quando estamos na tempestade, a gente esquece, entramos no nosso ser humano normal e entendemos que tudo que está dando errado é porque às vezes está em pecado, às vezes não. Às vezes Deus está querendo te provar. Quando a pessoa está em pecado, é como Davi. Davi ele errou matando soldado. Deus usa o profeta Natan e fala assim, ó, Deus vai matar. Aí ele se rasga a dor, se deita no chão, se humilha na presença do pai, porque o filho já ia nascer, mas aí Deus falou, vai nascer, mas vai nascer morto. Mas ele não fala para a mulher. A mulher vai ter um filho, imaginando que vai gerar um filho, a geração de Davi ali, mas ele nasce morto. Mas é interessante que Davi viu seu filho morto, ele não se entristece. Ele se entristece naquele momento, pedindo uma misericórdia de Deus ali. Mas o filho morre. Ele pega seu filho. Ele não viveu estagnado no silêncio, não. Ele procurou chamar a atenção de Deus. O segundo ponto no nosso caminho é a palavra. A palavra que nos conforta, a palavra forte na nossa vida. Ele só andou sobre as águas porque ele andou perante a palavra, porque ele ouviu a palavra de Deus e confiou na palavra. Mas quando a gente deixa de ouvir a palavra do Senhor, a gente começa a ouvir a tempestade e a gente começa a afundar. E nesse afundo é o silêncio de Deus na nossa vida. Existem três tipos de silêncio. O silêncio da prova, quando Deus está te provando. O silêncio que você procura. E o silêncio que o inimigo tenta abafar a tua fé, quando você começa a lembrar do teu passado. Você lembra de tudo. Não deixe o silêncio tirar a unção que Deus deixou na sua vida. Quem viu a minha última mensagem, eu falei sobre a terra. E na terra a gente passa nesse momento, no silêncio, de ninguém estar do nosso lado, ninguém nos abraçando. Mas como eu aprendi com a esposa do Tiago, ela falou assim, temos que ser doido com Deus. Chegar assim, eu quero isso, ser maluco com o Senhor. Porque o louco, a Bíblia nos ensina que a gente é chamado de louco. Para chamar a atenção do mestre, eu fico imaginando um homem deitado no barco, a água entrando dentro do barco, e ele não estava sentindo aquela água. Ele não estava sentindo aquele espírito de chuva. Porque o barco que ele estava não era um barco que tinha um lugar para ele descansar. Porque os discípulos não tinham esse tipo. Usavam um barco de Pedro. E o barco de Pedro era um barco de pesca. E o barco de pesca, se todo mundo sabe, ele é aberto. Ele não tem o seu lugar onde vai poder ter chuva. Eu fico imaginando Jesus dormindo, a água entrando, a chuva batendo no seu rosto e Jesus dormindo. Mas Jesus não estava dormindo, Jesus estava testando a fé do teu servo. E às vezes o silêncio quer abalar a nossa fé. Quer abalar a nossa intimidade. A fé é o fruto do montador que não se vê, mas se crê. Se você tem fé, não é o que você está vendo. O milagre não é o que você vê. É o que você está esperando receber. Mas quando você está no deserto, a gente vai aprender que no deserto,
O silêncio tira a nossa visão. A nossa bênção está na nossa frente, isso eu falei na última mensagem. É só a gente entender o que estamos passando. Qual o projeto de Deus ali? Precisava Nínive morrer. Precisava acabar com uma nação. Como motivo de só ouvir a palavra de Deus. Aquela geração que vai falar assim, ó, vocês que estão iniciando a sua geração, vocês jovens que estão iniciando, eu vou te apresentar o Deus. Tem um profeta aqui chamado Jonas. Levou aqui para nós, a gente sentiu a presença do Pai. Porque quando você fala de Deus, você transmite Deus para uma pessoa, você está transferindo a tua alegria para aquela pessoa. E às vezes a gente não entende, acha que é uma coisa simples, não. Mas você está fazendo o ídolo do Senhor. É o caminho de Deus. O caminho da salvação, do nosso reino, para chegar ao teu reino de Deus, não é no meio do reteté, não é no meio do fogo estranho. Porque o que eu penso assim, eu sou de reteté, eu gosto de Corinho, eu sou da Chique de Corinho, eu gosto de reteté do Senhor. Mas a minha Bíblia me ensina que é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma, é o princípio da palavra. A gente tem que ser diferente. A gente não tem que ser como um povo que só buscava milagre. Chega um ponto que o milagre para e todo mundo está indo, todo mundo começa a crucificar, porque o milagre parou. O milagre parou. E aquele que dava o milagre está na cruz. Mas aquele que chegava, que era discípulo, falava, Senhor, o Senhor fala por palavra, mas me explica por que essa palavra. Senhor, me ensina a orar. Os discípulos falavam isso sempre com Deus, porque eles buscavam aprender com Deus, aprender com o Senhor. Mas o povo não. O povo queria ver milagre. O povo só queria ver milagre, só queria ver cura. O povo só queria ver Jesus curando, botando a mão. Para você ver que o tempo de Jesus era só falar, era só pregar, era só ensinar. Os milagres aconteciam gradativamente. Para você ver, quando chega em Atos 2, o povo que pediu para você ficar todo mundo para. Mas aqueles que estavam aprendendo fizeram grandes obras. Por quê? Porque depois que aprende, você bota em prática. Primeiro você tem que aprender para você botar em prática. Glória a Deus, aleluia. A unção de Deus na sua vida é quando você aprende a palavra, transmite a palavra e você liberta a alma. Você transforma. Não é Deus usar vaso. Porque eu aprendo isso. É bom ser usado por Deus. Mas sem palavra não tem como. Sem palavra você não dá glória a Deus. Sem palavra você não busca o Senhor. Porque a palavra é como combustível do crente para prosseguir. É o caminho. O caminho de tormento e tempestade. Mas se na tempestade você não confiar no Senhor, para confiar você tem que ouvir a voz. Mas para ouvir a voz tem que ter palavra. E sem palavra você anda no silêncio. Aí você fica o tempo todo estagnado, chorando, pensando, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Porque meu marido está assim? Porque meu filho está assim? Senhor, não sei essas coisas. Sabe por quê? Porque quais atitudes que nós estávamos vivendo quando era a hora de a gente pregar para a nossa família? Quais as atitudes? Era só de buscar, esquecer do nosso lar, ou de a gente chegar na nossa casa e falar assim, vamos para a casa de Deus. Aí a pessoa, não, eu estou cansado hoje. Ah, pode ficar, filho, eu vou para a casa de Deus, fica aí. Aí você deixa o teu filho em casa, mas esquece, meu Deus, ele guarda. Mas se você não vigiar, o inimigo age. De todas as formas, ele não vai agir dentro da casa, porque Deus guarda a tua casa. Mas ele age fora quando ele está na escola, ele age fora quando está com as amizades. Aí o inimigo entra e joga certo. Como ele está fraco, Deus vai atingir não você, mas atingir a sua família. É como atingir a Jefité. É como atingiu Asaf. Quem conhece a história de Asaf, andava nas costas com a arca, adorava o Senhor. Mas interessante, quando ele adorava alegre, fazia o fogo descer. Mas quando ele saía de casa, ele via seu filho deitado numa cama, sofrendo. Ele chorava, porque você pode ver isso lá em Salmo 133, quando ele começa a falar, Senhor, os ímpios são mais alegres do que eu. Ele começa a entender porque os ímpios são mais alegres do que ele faz a obra, ele faz o que acontece. Mas Deus explica para ele, vê o final dele e vê o teu. A alegria dele só presta dele. Mas o que você está buscando é maior do que eles fazem. Aleluia. Não te preocupes tu, porque o que você quer, eu estou fazendo. Mas cuida da casa dele. Vou dar um exemplo de Ezequiel. Ezequiel cuidou muito da casa do Senhor. Mas precisou o profeta ser usado, ó, arruma tua casa, porque tu vai morrer. Não é casa espiritual, porque quem conhece a história de Ezequiel sabe que desde 9 anos ele começou a buscar o Senhor.
desde 9 anos ele fez o que os seus pais não fizeram. Seus pais ficavam na idolatria, ele acabou com toda a idolatria e começou a levantar o altar, restaurar o altar de Deus na casa do Senhor e começou a se seu com 9 anos de idade, assumindo o seu reinado, porque Deus mata seu pai. E Deus ainda dá uma sentença para ele: olha só, da mesma forma que eu fiz com o teu pai, eu posso fazer contigo. E está lá em 2 Crônicas, Ezequias, está lá em 2 Crônicas. Então, eu te falo uma coisa: se Deus ele faz na nossa vida, e quais as nossas atitudes que estamos tendo para o silêncio de Deus acontecer do nosso lado? Às vezes você é o sacerdote do teu lado, o inimigo está entrando de sapato branco e você não está entendendo. E aí você chega na casa de Deus e começa a chorar: Senhor, salve meu marido. Mas o que você está fazendo para mudar essa situação? Aleluia! Você está pedindo para ele entrar na tua casa ou você está sendo igual a multidão? Temos que fazer a diferença no nosso lado. Sabe por que a mulher do fluxo de sangue, ela não precisou ver, ela profetizou o futuro, mas ela cumpriu o futuro no dia de hoje. Ah, Senhor, você é isso, você é aquilo. Mas primeiro você precisa plantar agora para você conseguir o que você quer no futuro. Foi o que ela fez. Ela estava vivendo só no passado, vivendo que indo para médico, indo para isso, para o sangue. Mas quando ela parou e pensou: não, Jesus um dia vai passar aqui, eu vou tocar na sua obra. Mas ela só não pensou, ela agiu também, porque ela viu que Jesus ia passar. E ela foi. Mas interessante que quando ela foi, ela achou que ia ser mil maravilha. Ela ia chegar, ia falar com Jesus, Jesus ia tocar nela. Não. Para querer os milagres de Deus na nossa vida, o caminho de Deus é tempestade. Jesus no teu caminho sempre vai botar uma pedra para te testar. E qual é a pedra que está para te testar? Você já entendeu a pedra que está no teu caminho para te testar? O que você está fazendo com essa pedra? Você parou atrás da pedra ou você está passando por cima dela? Ou você parou chorando, lembrando do teu passado, lembrando o que você já fez, e por que está acontecendo, botando sempre por quê, botando sempre para quê? Ou você está pegando essa pedra e falando: Senhor, tu sabes que passa. Tu está no controle, tu passa. Passa por cima da pedra. Passa por cima da tua dificuldade. Aleluia! E essa pedra não é maior do que o teu Deus. Mas está doendo. É no meio da minha família, mas está doendo. Mas Deus manda você passar. Tira a pedra. Mas Senhor, se eu tirar a pedra, a luta vai piorar, mas tem que piorar. Porque Deus ele gosta disso. Tudo para acontecer uma vitória na tua vida, tem que tudo piorar, não melhorar. Porque se melhorar, não é Deus, tudo tem que piorar. Porque cada vez que piora, a tua cabeça está chegando mais perto. Vou explicar biblicamente. Daniel estava orando 21 dias, ele ficou 21 dias orando por uma causa, porque o rei falou para ele: só, tem uma pedra, tem umas tábuas de bronze, barro, e uma pedreira quebra essas tábuas. Mas assim, eu já falei com 150 barcos aqui, e nada me explicou essa situação. E eu matei todo mundo. Mas como você é crente, né? Esse Deus aí, então, eu quero saber, senão tu vai morrer também. Deixou ele numa calça curta. Falou assim: não quero morrer. Ou você fala ou você morre. Ele, o que ele fez? Muitos crentes faltam isso no dia de hoje. Parar de murmurar e ir para o joelho e orar. Ele foi para o joelho e orar. Ele não ficou partando boca por boca. Ele não ficou falando para lá, para ver, para ser. Ele foi para o joelho e orar. Ele não queria entender o que está acontecendo naquela situação. Mas ele foi falar com Deus na situação para mudar aquela situação. Ele olhou a situação, ele não ficou parado chorando, ele não ficou parado murmurando, ele não estagnou, ele não chorou, ele não falou: vou chutar o balde, vou parar, o que está acontecendo, não. Ele foi para o joelho, ele foi falar com Deus, não importando qual era o que Deus ia fazer, mas ele foi para o joelho. Por quê? Era no joelho, é comunicação. Porque a gente tem que ter comunicação com Deus, porque a comunicação foi quebrada. Quem conhece a história da Torre de Babel, todo mundo falava uma língua só, todo mundo comunicava uma só. Imagina, eu entendendo o irmão Antônio, eu me entendendo. A gente não tinha, era o mesmo pensamento, era a mesma voz, era uma comunhão só. Mas interessante que quando eles começaram a ter, olha só, Jesus ele acabou com a terra,
com água, não foi? Então vamos fazer diferente agora. Vamos fazer uma coisa até o alto, até o trono de Deus. Porque, fazendo até lá, se um dia ele pensar em destruir a terra, a gente está perto dele e ninguém morre. Porque eles achavam, porque tinha uma comunhão. O que Deus fez? Foi desceu do céu e acabou com essa comunhão. Mudou a voz de todo mundo. Ninguém entendia mais ninguém. O inimigo agora pega essa atitude de Deus e usa nos dias de hoje. É quando você vê que o marido não ouve a mulher, por quê? Falta de comunicação. Ah, você não me entende. Por quê? Falta de comunicação. Porque você não está na igreja. E acontece vários problemas. Porque o inimigo usou Deus no passado para querer acabar com a comunhão hoje. Então, temos que entender que a nossa comunhão com Deus é muito grande. Há uma ligação totalmente com o Senhor. Quando a gente pega essa ligação, a gente fica desnorteado. É igual o filho pródigo. O filho pródigo estava na casa. Mas para dar tudo que eu tenho, eu quero ir embora. Por quê? Acabou a comunhão. Acabou a atividade com Deus. Acabou tudo. Por quê? Ele ficou na casa, mas ele não se achava digno dentro da casa. Ele preferiu sair. Mas ele entendeu que precisou voltar. E achou que o pai não ia tratar da mesma forma. É como Deus na nossa vida. Deus está com os braços abertos. Ele só está te testando para te dar o que você quer. Mas a gente, às vezes, no teste de Deus, a gente é reprovado. Outra gente é para ser aprovado. E Deus, ele nunca, quando você é reprovado, ele não volta a dar estaca zero, não. Ele vai te testar de novo. Para ver se você está pronto para receber o que você quer. Porque você vai perseverar. Crente que é crente adorador de verdade, como foi cantado aqui, ele passa pela prova cantando louvor, não passa falando coisas que não é para falar, não sai da ligação com Deus, não entra em fofoca, não entra em disse-me-disse, não estaciona, não para o caminho por causa de situações que acontecem, mas ele prossegue. Por quê? É uma pedra que está no teu caminho. Para tu passar por ela, você tem que passar. Jesus, para curar Lázaro, precisou tirar a pedra, porque se Lázaro não ia ouvir. Ele estava querendo demonstrar para o povo um milagre, mostrar o que Deus pode fazer. Mas o pessoal não estava procurando Deus, estava procurando milagre. Porque se estavam procurando Deus, ninguém ia acabar para ele crucificá-lo. Todo mundo ia ficar a seu favor. E na nossa vida não é diferente. Temos que entender o caminho de Deus na nossa vida. O caminho de Deus não vai ser alegria. Deus não vai te dar um caminho de mar de rosas, não. O caminho de Deus é com tempestade, é com tribulação, é com dificuldade. Mas quando a gente começa a entender que o caminho de Deus é passar pelo silêncio, cantando louvor, é ter a palavra de Deus e ter a comunhão com o Senhor, de ter essas três coisas no caminho, a gente vai conseguir ir avante como Davi. Ele não deixou as situações, ele não deixou seu filho morrer quando seu filho morreu, ele não deixou as circunstâncias que aconteceram pelo seu pecado, abaixar sua oração, virou-se com o coração de Deus, nem nada daquela forma. Mesmo seu filho todo sendo morto, Deus falou assim: Davi, agora você entendeu que a tua geração é retorno de mim, não de você. Quando você aceita Jesus, você sai do motorista e vai para o carona. Então quem anda a tua vida é Deus. Não importando as circunstâncias, se você vai passar por dificuldades, por problemas, dores que vai acontecer, de machucar teu coração, de fazer você chorar. Mas entenda uma coisa: se Deus está no barco, chora nos pés dele. Aleluia. Chora nos pés do Senhor. Se alguém te magoou, se alguém da tua família, o teu esposo, o teu filho, te machuca por algumas atitudes, alguns problemas, ou problemas da vida, faz te fazer te machucar, pega essas dores e transforma de ponte para tu passar pela essa perda, passar pela essa tempestade, passar por esse teste que Deus está te colocando nesse caminho. Porque o caminho de Deus não é para você morrer, é para você prosseguir, é para você andar. Agar pensou que ia morrer, Agar pensou que ia morrer no deserto, mas o que Deus falou para ela? Agar, eu ouvi a oração dele. Me explica uma criança recém-nascida, uma criança que não estava andando, pode ter o quê? 4 anos de idade. E Deus ouviu a oração de uma criança de 4 anos de idade. Não estava imaginando, não estava nem falando direito. Como Deus fala assim: Agar, ouviu a oração da criança. Sabe o que eu estou falando por isso? Você nunca está só na batalha. Você nunca está só no caminho. Sempre Deus vai botar uma criança para estar ao teu redor. Sempre vai ter um varão, sempre vai ter alguém para te ajudar. Você não está sozinho na guerra. O Espírito, se não tiver ninguém carnalmente, tem o Espírito Santo aí. Deus deixou o Consolador para isso, é para te consolar. É para te abraçar no meio das dificuldades. É para mudar o quadro da história da sua família. Deus, ele pode agir lá. Mesmo às vezes a gente tomou atitudes erradas,
E causou de acontecer isso na nossa família, pelas nossas atitudes erradas no caminho. Mas Deus ele não vai olhar por essas tuas atitudes erradas. Deus vai olhar o que você está fazendo hoje para mudar aquela tua atitude errada. Para mudar o que tu fez errado atrás. Você procede diferente. O que o Davi fez. Davi ele teve uma atitude errada. Mas o que Davi fez? Olha só, não vou levar uma atitude errada. Mas eu vou mudar a minha atitude errada por uma atitude boa. Eu vou mudar essa situação. Eu vou orar. Eu vou mudar. Eu vou parar de ser assim. Eu vou para o alto. Eu vou parar de ser molengo. Eu vou começar a ter uma comunhão com Deus. Eu vou parar de olhar mulheres alheias. E eu vou voltar para a guerra. Porque aonde que eu era para estar, não era para estar parado, porque Deus falou para eu parar. Porque o meu lugar era na guerra. Porque eu parei, porque o meu descanso não é aqui, ainda tem cidade para conquistar. Porque ele conseguiu, ele foi em frente. Na nossa vida não é diferente. Às vezes os problemas que acontecem, as dificuldades que acontecem na nossa vida, é para isso. É para nos fazer crescer. É para nos fazer prosseguir com Cristo. Se Nínive entendesse isso, Nínive não acabava essa geração. Essa geração ia continuar de Nínive. Mas eles não entenderam. Sabe por quê? Porque o problema falou maior do que o próprio Deus. O silêncio atrapalhou a tua adoração, a dor no coração, o choro, a tristeza, doeu mais do que as dificuldades, do que Jesus na sua vida. Tenta canalizar a tua tristeza em Jesus. Porque Ele vai te trazer alegria, Ele vai te dar um fardo leve. Porque a palavra nos ensina o quê? Que no caminho de Deus, Ele tira o fardo pesado de você, Ele te dá um suave. É o caminho de Deus, é a cruz que tu está carregando. Mas por que você está carregando essa cruz pesada sem chamar Deus para a tua vida? Tu está carregando uma cruz que o ponto que você fala assim, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando isso que está acontecendo, eu não estou aguentando mais. Mas, às vezes, Deus só quer ouvir uma palavra assim, o quê? Filho, descansa no meu lugar. Descansa em mim. Porque eu estou na casa. Eu estou contigo. É como ele falou para o filho pródigo. Olha só, você tem tudo, era só você me pedir. Eu andava com você todos os dias. Você estava todo dia na terra trabalhando comigo. Você andava comigo para dentro de casa. Você fazia as festas que eu fazia, você participava. Mas por que você não chegou até ele e falou, pai, me dá um pouco para eu matar com meus amigos? Você tinha todo o privilégio de falar isso para mim. Precisou que ele não voltar e você ficar com ciúme pela essa atitude. Você estando na casa com o próprio pai. É nós, é a nossa vida, é o nosso jeito. Estamos dentro da casa do Senhor, temos o Todo-Poderoso. Mas na hora de canalizar a nossa tristeza nele, vai dar a alegria, a gente faz diferente. A gente vira as costas, a gente começa a reclamar, começa a botar problemas, começa a falar assim, o Senhor, sou sinistro, a querer discutir com Deus, fazer barganha com Deus, Senhor, eu sou sinistro, por que isso está acontecendo? Senhor, eu oro, eu busco a tua face, eu vou para a vigília, por que isso está acontecendo? Deus fala, não é essa atitude que eu estou querendo de você. Eu só quero que você fale comigo. E qual é o teu problema? Eu estou na casa contigo. Estou dentro da casa. Eu estou vendo o teu sofrimento, mas eu não posso fazer nada, porque existe o livre-arbítrio. Deus só pode fazer uma coisa com você se você pedir para Ele fazer. Ele só pode agir na sua vida se você pedir. Mas pensa de coração de joelho, Senhor, eu não aceito minha família viver desse jeito. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito esses problemas. Me dá um caminho, me dá um projeto para poder ganhar um coração da minha família, do meu esposo, da minha filha, do parente, dessa situação que eu estou passando, que está me trazendo problema para a minha vida. Me dá um caminho. E Deus ele vai te mostrar esse caminho e vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lâmpada para os teus pés, é a tua palavra. Então a palavra de Deus é o caminho, é a luz para o teu caminho. Então, acredita nessa palavra. Você tem um caminho e Ele está contigo. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sexta-feira é a nossa saída do Bom Samaritano, né? Os irmãos já estão trazendo a sua doação. Então, traga seu pão com mortadela, entendeu?